Uma possível delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro enche Brasília de especulações sobre quem entra ou quem fica de fora, dependendo do que a Polícia Federal tiver nas mãos. Setores do Congresso e do Supremo buscam como evitar o caso Master. Reportagem de Luciana Amaral. Um acordo de delação premiada já é tratado como certo em Brasília. Na última semana, o ex-banqueiro trocou de advogados depois de a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manter a sua prisão. Na delação, a perspectiva é que Daniel Vorcaro concentre os depoimentos nas relações políticas do Master, poupando o STF. A avaliação é de que assim ele garantiria a validação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para a delação. A Polícia Federal, no entanto, pode barrar a estratégia. Integrantes da PF dizem que há um material robusto contra um dos magistrados da Suprema Corte, Dias Toffoli. A relação entre Toffoli e a PF se deteriorou ao longo do caso Master. A corporação demonstrou incômodo com decisões do ministro, que para ela impediam o avanço das investigações. O clima dentro do Supremo é classificado como o pior da história, com uma divisão interna entre os ministros. De um lado, um grupo pede a defesa mais enfática dos juízes por parte da Corte, enquanto o outro contesta as relações de Toffoli e Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro. Diante desse cenário, o presidente do Supremo, Edson Fachin, admitiu a necessidade de autocontenção à Corte. A autocontenção não é fraqueza. É uma demonstração de força. A autocontenção significa o respeito à separação de poderes, que, em última análise, é ela própria uma exigência constitucional. De outro lado, Flávio Dino tenta mudar a agenda. O ministro proibiu que a aposentadoria compulsória seja utilizada como pena máxima para juízes que cometam infrações graves e determinou a perda de cargo e salário para esses casos. Nos últimos 20 anos, 126 magistrados foram beneficiados com a aposentadoria compulsória, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. No Congresso, oposição e governistas tentam colar um no outro a crise do Master. Nesta segunda-feira, parlamentares da CPMI e do INSS passaram pela sala-cofre com arquivos sigilosos de Vorcaro no Senado. Aliados do presidente Lula afirmam não haver nada que ligue o caso à CPMI, ao governo ou ao PT. Enquanto isso, a Câmara negocia a votação do projeto do novo marco da resolução bancária. Diante de críticas por não instalar a CPI do Master, o presidente da casa, Hugo Mota, vê a iniciativa como uma tentativa de resposta à crise. A proposta busca dar mais segurança e cria mecanismos para evitar novas fraudes, além de evitar o uso imediato de recursos públicos para compensar quebras de instituições financeiras. Murilo de Aragão, começando por você aí em Brasília. Entre uma possibilidade de terra arrasada, uma delação absolutamente brutal, mexendo com figuras importantes, talvez até dentro do Supremo, e uma pizza do tamanho do Maracanã, é um largo espectro. Brasília está apostando no quê? Olha, Brasília aposta no melhor cenário possível. Agora, é impossível, na minha opinião, que a gente tenha ou uma delação que derrube tudo, ou não uma delação, eu digo, ou uma situação que derrube a República, ou uma grande pizza. O fato é que o momento político que nós vivemos, tanto estruturalmente como conjunturalmente, é um dos piores da história da República. E é impossível alguém controlar, ou mesmo algumas das lideranças, controlar o destino das investigações e dos acontecimentos. Então, nós estamos hoje na mão do acaso, na mão de uma delação, não talvez uma principal delação, mas uma delação que venha de alguém que participou dos esquemas, ou uma revelação, ou uma descoberta. Então, hoje navegamos no escuro dentro de uma das grandes crises institucionais da história da República. Caio, as duas expressões que o Murilo usou são fortes. É impossível alguém controlar, estamos nas mãos do acaso. Ou tem alguém com capacidade de controle que evite o imprevisível? Evitar o imprevisível está errado, claro, por isso que é imprevisível. Mas que consiga, de alguma maneira, ordenar isso. Bom, acho que tem dois movimentos aí, dois players com controle.
Do lado, vamos dizer assim, de quem está tocando a delação, o próprio Daniel Vercaro tem algum tipo de controle, que é ele que vai falar, e o advogado novo dele também tem algum tipo de controle pelo que ele vai falar. E esse cenário de mirar políticos e poupar Supremo vem desse ecossistema. Por quê? Primeiro porque tem um medo muito grande da advocacia, de advogados criminais, criminalistas de uma maneira geral, de delatar o Supremo. Né? Tem uma crença no universo jurídico, principalmente aqui de São Paulo, mas em Brasília também, de que você delatar ministro do Supremo, você decreta a morte no seu escritório lá na frente. E tem o caso recente da Lava Jato, de que quando a Lava Jato começa a avançar para o que seria, na época se falou bastante de... Lava-toga. Lava-toga, ela não avançou. Aliás, a Lava Jato começou a morrer quando ela começou a avançar também para o judiciário. E fora as relações pessoais e profissionais do novo advogado, tem especialmente com o ministro Dias Toffoli, por aí vai. Agora, do outro lado, fazendo frente a esse ecossistema, você tem a Polícia Federal e o André Mendonça. O André Mendonça já disse, a gente tem essa informação, que se ele vai até o fim, não vai poupar, não pretende poupar ninguém, e se for para alguém sair do Supremo, ainda que seja ele, mas que ele pretende fazer o que ele considera certo. E se o certo for avançar sobre Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, os dois potenciais delatados, ele vai avançar, ainda que seja 10-1, né? Nas conversas aí, ele usa até esse placar. Poxa, posso eu sair, né? Mas eu vou fazer o que é certo. Então, tudo que se apresenta é esse jogo de forças. De um lado, quem quer fazer uma delação meio termo, e do outro lado, Polícia Federal e André Mendonça, que pretende doa quem doer. Até aqui, pelas informações que a gente tem, uma possível postura do Vercaro nesse sentido